acordar. Comece bem o seu dia. Olá, tudo bom com você? Que bom ter você mais uma vez aqui no canal Sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e nós estamos aqui fazendo a interpretação de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje nós estamos no capítulo 2 e o tema é Encarnação dos Espíritos. Vamos lá para ver quais são as questões que Kardec propõe. Item 1. Objetivo da encarnação. Questão 132. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O espírito responde: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para os outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Kardec conclui: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Questão número 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Resposta: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações de vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta de dificuldades na vida corporal? Resposta: eles alcançaram mais depressa o seu objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, não é ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Item 2, da alma. Agora a conversa é sobre alma. O que é a alma? E o espírito responde: é um espírito encarnado. E na mesma pergunta ele continua: que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: espírito. Continua Kardec: as almas e o espírito são, pois, identicamente a mesma coisa? Resposta do espírito: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então aqui, é uma definição de alma espírita, do espiritismo, trazida pelo espírito, e que, na verdade, é para dar um basta nessa confusão do que é alma, o que é espírito.
porque, de acordo com as várias culturas, né, a alma tomou vários significados. E aí, portanto, aqui o Espírito está tentando simplificar, né? Se o Espírito não está encarnado, está na condição simplesmente de Espírito na natureza, ocupando todos os espaços, quaisquer espaços, né? Ele é Espírito. Mas a partir do momento que ele vai animar um corpo, ele precisa de um revestimento. Esse revestimento é o perispírito, ele vai precisar desse revestimento que está de acordo com o corpo material no qual ele vai animar, né? Então, se é um elefante, o perispírito do elefante é uma coisa, se é um passarinho, o perispírito é outro, se é um ser humano, o perispírito é outro. Então, o espírito tem que abordar esse perispírito, e aí, portanto, encarnar. Quando então ele encarna, aí sim ele passa a ser alma, ou seja, a alma é o espírito encarnado. Questão 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Então essa pergunta é retórica e já foi dita, né? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Então, Kardec fecha a conclusão. O homem é formado assim de três partes essenciais, não são as únicas, partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto o germe, o perisperma e a casca. Então, essa analogia do germe, perisperma e casca é uma analogia assim bem rudimentar, né? Porque a gente não pode, que os três, né, germe, perisperma e a casca, são todos materiais, né? São todos envoltórios materiais. Isso é só para fazer uma analogia, uma coisa dentro da outra. E não é necessariamente uma coisa dentro da outra, foi uma analogia bastante rudimentar. 136. A alma é independente do princípio vital? A resposta: o corpo não é senão um envoltório. Repetimos-lo sem cessar. Então, é retórico, né? O Espírito já falou isso várias vezes. E aí o Kardec insiste: o corpo pode existir sem a alma? Resposta: sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo sempre rompe os laços que unem a alma. E a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, vamos continuar o que fala o Kardec. Pergunta ainda Kardec: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E aí o Espírito conclui: massa de carne sem inteligência, tudo o que desejardes, menos o homem. Então, o fato da gente ser o que nós somos é o fato de termos a nossa alma. Conclusão: do nosso espírito estar encarnado. Então é isso que nos faz sermos o que somos. Uma vez cortados os laços entre a alma e o corpo, tudo que sobra, o que é? Sobra o corpo. Um corpo com ainda a sua energia vital nos órgãos, que vão se extinguindo, que vai se exaurindo, que vai se desfazendo aos poucos, né? Na decomposição da matéria que foi construída.
toda essa energia acumulada, densificada na forma de corpo, pode ser e é, né, alimento de tantos outros seres ainda menores, ou, né, se não for o caso de predatismo, o cara caiu no mar, o tubarão comeu ele, a energia dele, toda aquela força vital, né, toda aquela energia condensada vai passar para o corpo do predador, né? Já falamos disso. Questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Também é outra pergunta retórica. Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres humanos, ou dois seres distintos. 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Aí ele vai responder. É uma questão de palavras, que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então o Espírito não respondeu essa, né? Ele falou, isso é uma questão de denominação de vocês. Questão 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então, é como a alma sendo uma parte do todo, né? E o Espírito responde, não há contradição. Depende da significação das suas palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Né? Então, a gente, ao longo da nossa formação, são inúmeras culturas, inúmeros pensamentos, inúmeras formações sociais, né? E, como nós havíamos dito, né, sobre religião, inúmeras religiões que se formam, e os termos estão aí para serem usados, então eles dão outra interpretação para os termos. E aí dá essa dificuldade de se conciliar as coisas, né? Questão... não, aí depois, então, o Kardec vem com uma conclusão. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio de vida, e nesta significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção, e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos de alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela, e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia. Torna-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Vamos fazer também um comentáriozinho rápido sobre essa parte aqui, né? Nós temos então espírito, alma, corpo. A alma está animando o corpo, ou o espírito está animando o corpo, portanto existe a alma, certo? Esta alma detém o controle daquele corpo, portanto das energias, ou seja, da energia que flui naquele corpo, energia vital daquele corpo, detém os fluidos vitais daquele corpo. Na situação da gente ter uma projeção, ou seja, toda noite quando a gente dorme, né, que o corpo relaxa, que o corpo tem que estar se reorganizando para um dia subsequente,
A alma, o espírito, ou perispírito, de alguma forma, ele se desloca um pouco do corpo, se afrouxa em torno do corpo. Tá, e daí? Daí que pode haver a projeção, ou seja, essa alma sair desse corpo, ocupar um espaço diferente de onde está o corpo. Ela ainda anima o corpo, mas está num estado diferente, uma posição diferente, se deslocou no espaço em relação ao corpo. Tá bom. E por que ela faz isso? Depende dos treinos, depende da sua consciência e principalmente da sua companhia espiritual. Lembra que nós falamos dos mentores, dos anjos de guarda, como queira? Então a presença do seu mentor, daquele espírito que está aqui te acompanhando, que não está encarnado, você pode então, no momento do sono, entrar em contato com ele e, à medida que houver interesse dele ou de outros espíritos que acompanham você ser levado em alma para outra dimensão, outro campo, outro espaço. E para que você vai fazer isso? Vai dar um rolê? Não, não é isso. Você está saindo com seus mentores para uma tarefa. Obviamente que toda tarefa visa uma evolução, um aprendizado. Então, nesse caso, o espírito pode estar sendo levado a um trabalho de sustentação, trabalho de apometria, um trabalho, enfim, um trabalho espiritual de recuperação de algum corpo, de algum espírito perdido, né? Ou seja, está se fazendo algum trabalho na senda do bem. E por que você vai, né? Por que a sua alma vai fazer isso? A alma está tranquila lá descansando junto do corpo. Por que está acontecendo isso? Porque a alma, como eu acabei de falar, ela detém toda a energia condensada que está no corpo. Por isso, ela é uma bateria de energias que está sendo levada com o seu mentor para um trabalho espiritual que necessita dessa energia que a alma possui. Então, o encarnado, muitas vezes, vai fazer um trabalho em desdobramento, porque ele é, na verdade, a bateria para o trabalho lá do outro lado, e vai fazer a sustentação do trabalho espiritual lá. Mas também pode ser simplesmente para ir aprender, visualizar, conhecer outras situações, tudo para que esse espírito que está aqui vivendo aprenda um pouco mais, evolua e tenha capacidade de vencer as suas provações. Também isso é importante lembrar, né? Vai buscar um know-how, né? Vai buscar um aprendizado, vai fazer um cursinho de uma noite para poder chegar aqui e no dia seguinte encarar melhor as situações de vida que ele enfrenta. Dando sequência à questão 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em outras tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Então a resposta, como não poderia ser diferente. Isso depende ainda do sentido que vocês dão à palavra alma. Entendida como o fluido vital, é razoável, né? Então, se a alma for compreendida como se fosse o fluido vital, é razoável porque, né? Porém, se entende a alma como o espírito encarnado. Então, isso aí, essa definição está errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso dividir-se. Então, acreditar na alma, a alma do coração, a alma está errada porque a alma é alma, né? Não tem a alma do órgão. O que tem do órgão é a sua energia vital, seu fluido vital. E ainda continua o do Kardec. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E aí o espírito explica melhor. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Conclui Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. E assim, abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos.
Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Então, temos que entender a alma como, né, o espírito todo, né, e não como partes. Aqui é interessante falar, né, é mais abundante naqueles que são centros ou sedes dos movimentos, né? Lembra que nós falamos sobre a vitalidade? O que é a vitalidade? É você poder armazenar no seu corpo os fluidos vitais, cada um em cada parte do seu corpo, para que você tenha uma longevidade, maior longevidade. Isso implica que esse fluido vital armazenado no músculo, nas partes do corpo, estejam de acordo com as funções dessas partes do corpo. Então, o fígado não é responsável por movimento, mas ele é responsável por trabalhar toda a energia que vai fazer com que o corpo se movimente bem, né? Sem toxinas, portanto, sem o corpo se debilitar no seu trabalho. Já o movimento em si está armazenado aonde? Nos músculos. Então, cada parte do corpo tem lá o seu, devido às suas funções fisiológicas, tem lá a sua abundância, maior ou menor, desse fluido vital. Né? Se você pensar na quantidade de fluido vital igual para todos eles. Então, os músculos, por exemplo, teriam que ter uma condição, né, maior, né, eles teriam de estar todos eles de baterias cheias, né, para que você tenha movimento perfeito. Então, a longevidade, novamente, está associada ao uso adequado e constante de todas as partes do corpo. Então, toda a doença que se desenvolve principalmente pela mau uso ou fluxo inadequado desse fluido vital no respectivo órgão, né, nos respectivos durante, né, a realização da sua fisiologia. Então, se o órgão está debilitado, esse órgão não produz a sua função fisiológica e isso vai gerar então a doença. A gente sabe disso, certo? Bom, Kardec ainda pergunta: que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? O espírito responde: quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte de vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem a manifestações intelectuais e morais. Então, o Kardec está perguntando com relação à sede da alma, onde a alma se cedia no corpo. Na verdade, ela cedia em todo o corpo, mas o espírito está dizendo que a principal parte, né, é justamente aquela que está realmente fazendo a conexão da alma com o corpo, que é a consciência. E onde está a consciência? No nosso sistema nervoso, em particular o cérebro, né? O sistema nervoso, por quê? Porque todo o sistema nervoso periférico, né, nos coloca em contato com o meio, trazendo as sensações do meio, conhecimento do meio para o sistema nervoso central, onde você tem lá a medula, né, que vai conduzir ao cérebro, e lá sendo processada a compreensão do meio que se vive, das relações e tudo mais. E aí, portanto, ali estaria mais propriamente sediada a alma, porque essas informações, formação da consciência, é que vai ser transportada, né, uma espécie de upload durante a morte para o espírito. Então o espírito vai abordar esse conhecimento todinho, na integralidade, quando então houver o deslocamento final da alma e o corpo. Então a gente encerra aqui e a gente vai voltar logo mais para a parte derradeira, que vai falar sobre o materialismo, tá bom? Então até lá. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de
compartilhar essas informações. Até lá. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.